comunhão dos santos. Quantos aqui são santos? Amém? No Senhor Jesus somos santos, lavados, remidos. Aleluia! Olhe para a pessoa que está aí do seu lado, essa pessoa santa, e diz para ela: boa tarde, boa noite, santa. Boa noite, santo. Aleluia! O Senhor é bom. Essa noite nós estamos reunidos para agradecer o nome do Senhor, levantar a nossa adoração a Ele, para expressar com o nosso corpo, com a nossa atenção, com tudo que somos, nós podemos adorar ao Senhor, amém? Então faça como o Miguel ali, ó, levante suas mãos, adore ao Senhor, e nessa noite o Senhor encontre ali no céu, diante do trono, Ele encontre a sua voz sendo levantada. Que o Senhor possa ouvir a sua voz na sala do trono hoje. Abra sua boca, converse com seu Pai. Pai, eu estou aqui para te adorar, para te bendizer, para dizer que você é santo, para dizer que você é bom, para dizer que você faz todo sentido na minha vida. Você é soberano, você é bondoso, você me criou, me sustentou, me tirou de todas as adversidades que o mundo pecaminoso tentou passar por cima de mim. Você me livrou de todas as adversidades. Eu sei que outras ainda virão, e o Senhor estará lá para me livrar de todas elas. O Senhor é o Pai que eu tenho, o Senhor é a mãe que eu preciso, o Senhor é o irmão que eu preciso, o Senhor é o colo que eu, como filho e filha, tenho direito. Você, Deus, é tudo que eu preciso. No meu momento de urgência, você é exatamente o que eu preciso. Deus, então nós estamos aqui, na sala do trono, para ouvir o que você tem a dizer, para trazer para a terra essas orações. Você possa, com a canção, com a música sendo tocada, que você possa abrir os seus lábios e falar da sua adoração pessoal a Deus nessa noite. Yeah.
Senhor em primeiro lugar. Amém? Vamos lá? É de verdade. Hoje nós estamos com uma nova geração aqui, né? Sendo corajosa e cantando. Sendo corajosa cantando. E nós vamos começar declarando a palavra. Vamos nas nossas declarações. Já enchemos aqui esse lugar com a nossa adoração ao Senhor. E agora com as nossas palavras e confissões. Nós não nos movemos por aquilo que vemos e nem estamos aqui para levar a opinião do mundo em consideração. Nós estamos aqui para renovar a nossa mente a partir daquilo que Deus fala no trono da graça dele. Amém? Então vamos à nossa declaração de abril. Declaro a minha alma nas circunstâncias que tenho vivido. Deixo Jesus vir a meu favor. Eu o vejo trabalhar para o meu bem. Ele não terminou a obra em mim, até que seja bom. Então, de forma confiante e com o escudo da fé, eu digo diante das circunstâncias: recebo a paz, recebo a alegria, recebo o seu amor, recebo sua força, recebo esperança. É um novo momento. Estou pronto para um avanço. Abro meu coração e apenas recebo, porque o que ele está derramando eu nunca vi antes. O medo não é o meu futuro, Jesus é. A doença não é a minha história, Jesus é. Decepção não é a minha casa, Jesus é. A morte não é o fim, Jesus é. Jesus é. Adeus medo, adeus culpa, adeus vergonha, adeus dor, adeus túmulo. É um novo momento. Deixo a luz entrar. Portanto, me apego com fé a tudo que sei ser verdadeiro. Jesus é meu rei e sacerdote. Jesus Cristo, Filho de Deus, subiu ao reino celestial por mim e agora se compadece da minha fragilidade. Ele entende a minha humanidade, pois como homem foi tentado em todas as maneiras e venceu o pecado por mim. Entro com ousadia para onde o amor está entronizado. Recebo o beijo da misericórdia e descubro a graça que preciso urgentemente para me fortalecer nesse tempo de fraqueza. Estou feliz porque a tua graça me basta e assim sou uma demonstração viva do poder de Cristo. Jesus seja louvado. Amém? Essa declaração é poderosa. Porque ela só tem Bíblia, só tem a verdade. Declare todos os dias. Quando a sua alma quiser baixar a cabeça e se sentir triste, acuada, adoecida, declare a verdade. Porque é a verdade que muda o que está ao seu redor. Amém?
Deus te ama, eu sou, os anjos, filhos de Deus, com muitas almas, céu louvor, forte no trovão, glória do Senhor.
Senhor abençoe e faça brilhar seu rosto, conceda sua graça e te paz. Amém. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, conceda sua graça e te paz. Não é fácil não, né? Eles estão rompendo com coragem. E essa coragem que Josué e Caleb tiveram, como jovens, e levaram adiante a promessa que Deus tinha feito. Davi era um jovem, como eles aqui, e enfrentou Golias. Nós não precisamos de justificativas. Nós só precisamos crer que Deus é por nós. Às vezes a gente pensa, se eu fosse mais novo. Às vezes a gente está aqui e pensa, se eu fosse mais velho. Não se trata de nós, se trata do poder de Deus através de nós. Amém? Diga isso para você, se trata do poder de Deus em mim, não do meu esforço, mas do poder de Deus através de mim. Nós vamos cantar essa canção novamente, mas nós vamos ministrar um na vida dos outros, porque a palavra diz ali, né, a canção diz, para você,
Que a bênção te acompanhe. É contigo, é contigo. Vamos ministrar um na vida dos outros, a família, os filhos, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui. Amém? Vamos fazer desse momento um momento profético. Estou te levando até mim, gerações, sua família, seus filhos, seus filhos, seus filhos, a cabeça, te acompanhe, por detrás, por diante, eu amo e em ti, é contigo, e de dia, e de noite. Tua entrada e saída, teu riso, teu chão, é contigo, 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 é contigo. Estou se levando até mil gerações, família, e teus filhos, teus filhos, te acompanhe, por trás, por diante, eu amo em ti, é contigo, é de dia e de noite. Tua entrada e saída, teu riso, teu choro, é contigo, 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 é contigo. Nossas gerações já estão aqui para contar essa história da bênção, amém? Podem se sentar. Vamos fazer os nossos avisos importantes. Nosso mês, nosso ano da construção. O irmão aqui fala o tempo inteiro assim: Deus achou o fundamento, o alicerce, quebrou ele todinho, está refazendo. O trabalho é sério. E realmente o Senhor está mudando os fundamentos de algumas coisas nas nossas vidas. Amém? Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Só volta no texto de Neemias. Por isso enviei os mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Então esse texto veio ao nosso coração no início do ano, porque são muitas as distrações que a vida e o cotidiano nos impõem. Mas quando Deus está construindo algo, a gente tem que ter foco no que Deus está construindo, amém? Deixar as outras coisas de lado. Um mês inofendíveis. Gente, quantos tem testemunhos para dar disso? Essa aqui. Estão com medo de levantar a mão, pedir para falar, né?
Vocês me conhecem, eu conheço vocês, mas o Senhor, Ele tem trabalhado na nossa vida, não é? Meu Deus! Você foi muito ofendido esse mês, irmão? Levanta a mão aí. Não? Ah, entendi. Está se relacionando, né? Existe uma chance enorme de você ser ofendido. Mas saiu rápido do lugar da ofensa. Gente, eu considero esse ensino libertação. Quem considera isso libertação? Meu Deus! Minha cabeça vem rápido assim, eu não vou ficar no lugar da ofensa, não. Sai desse lugar da ofensa, já muda essa oração, presta atenção no que Deus está falando. Amém? E hoje ainda vem mais, um fechamento aí glorioso. Domingo é inegociável, glória a Deus. Quer ver a bênção de Deus de geração em geração? Fecha a porta da casa e vem, não deixa ninguém para trás. Domingo é inegociável, é uma marca que a gente tem na nossa vida, quando a gente traz todo mundo da casa e vê como que estar na presença do Senhor com os irmãos, ou seja, na igreja, é algo que faz toda a diferença na nossa vida. Eu tenho amigas que estão espalhadas no mundo inteiro, nós passamos a adolescência juntas, mas sempre nós conversamos umas com as outras e percebemos como as nossas histórias, as nossas vidas foram marcadas nos domingos, nas igrejas, na igreja, nos acampamentos, nos cultos. O que formou o nosso caráter foi a possibilidade de nós estarmos ali, no ambiente de igreja, expostos, ouvindo a palavra. E hoje a gente se encontra online, só dá para ser online por enquanto. Já encontrei algumas, Deus me permitiu, fora do Brasil. Mas como é bom saber e como é bom sentar e relembrar. Às vezes a gente relembra mensagens, não é isso? Que a gente ouviu há 20, 30 anos atrás. Porque o Senhor mudou a nossa história naquele dia, fez a gente mudar o caminho novamente. Então, fecha a porta da sua casa, não deixa ninguém para trás. Vem, porque domingo é inegociável. Jejum pelo retorno. Queridos, temos orado e temos jejuado, amém? Toda terça-feira, para as pessoas que estão ligadas a nós, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, os pré-crentes. Então não se esqueça, deixa um alarme lá no seu celular, no seu e-mail, naquilo que você liga primeiro, deve ser o celular. Hoje é terça, dia de ficar cheiroso, bonito, vai fazer jejum. Se não é por alguém da sua família, família de sangue, é por alguém da família da FAI. Amém? Hombridade online pelo Zoom. Gente, a Hombridade está fazendo tanto sucesso que já tem gente lá de Pernambuco participando do Hombridade. Eu tenho ouvido os testemunhos e fico muito feliz, muito grata a Deus, porque essa é uma igreja onde os homens sabem ser homens. Glória a Deus por isso. Mulheres iluminadas pela palavra também, toda quarta, 19h30 pelo Zoom. Quarta ali, nem com óculos eu estou enxergando, mas vocês estão, Toda quarta, não estou enxergando também não. Então, não estou tão assim. Toda quarta pelo Zoom, tem sido um momento bom também da gente despejar ali as nossas vulnerabilidades e sermos enriquecidas pelo testemunho, pela força, pela palavra ali que o Senhor ministra na vida uma das outras, viu? Então esteja lá também às 19h30 e acabou. Pastor. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Posso ouvir um amém? Amém, obrigado. Aleluia. Irmãos, hoje é a última reunião do mês sobre a palavra inofendíveis. O que a Keila trouxe, compartilhou aqui com a gente sobre ser cura e de ser libertação,
a gente entende que de fato tem sido assim para conosco. A gente tem entrado num nível de entendimento e de maturidade em que nós estamos nos desprendendo das coisas que até então nos amarravam. E existe uma ameaça, existe uma armadilha, e a gente não quer ser pego fazendo aquilo que o diabo quer, porque quem age dessa forma acaba fazendo isso. Semana passada nós falamos sobre as pessoas que têm fugido do Evangelho, e é muito interessante, não do Evangelho, né? Jesus, ele fez uma pergunta para os seus discípulos, né? Meu discurso está duro, vocês querem ir embora? E aí Pedro fala, não, nós conhecemos quem o Senhor é, e a Bíblia fala que aqueles que têm crido, eles não fogem, não correm. Hoje é a última palavra do mês sobre inofendíveis. E como isso, como aquele disse, tem sido importante para nós. No aplicativo da igreja estão todas as palavras lá, o culto gravado, os textos que eu preparo para ministrar, eles estão lá também. Se você perder alguma coisa, quer rever, vá, busque, porque nós entendemos que esse aqui vai ser o caminho que Deus nos tem dado para nós entrarmos naquilo que Deus tem para nós. Nós já vimos que nós podemos em todo e qualquer tempo ser ofendidos, seja vindo para cá, uma fechada que alguém deu, alguma coisa que aconteceu com a gente, uma discussão que a gente tem, isso pode nos ofender. Vimos sobre a ofensa causada por irmãos, vimos sobre a ofensa causada por autoridades, um pai, um líder na vida dos filhos, dos liderados. E hoje eu queria finalizar com aquelas pessoas que têm se ofendido com Jesus e com a sua palavra. Por incrível que pareça, irmãos, nós encontramos pessoas que a todo tempo estão questionando todas as coisas, inclusive Jesus. Por que é que Jesus fez isso? Por que é que essas coisas têm acontecido? A gente entra num grupo de pessoas que vai agora começar a questionar por que a gente tem que ir na igreja, por que a gente tem que fazer todas essas coisas e não gostam e começam a buscar aqui e acolá uma satisfação para a sua própria alma. E é muito interessante que a Bíblia diz que essas pessoas geralmente não foram plantadas por Deus. Ficam daqui, acolá, de um lado para o outro, sempre questionando, mas Jesus passa agora a ofender essas pessoas. Então abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de número 6 até o 8. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso de número 6. Diz assim, 1 Pedro 2,6. Por isso está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal e angular, a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O texto de hoje fala para a gente de alguns contrastes. E para terminarmos o mês em inofendíveis, eu queria trabalhar exatamente aqui. O que Jesus é para nós? Diz a Bíblia que se nós crermos em Jesus, nós não seremos envergonhados. Verso de número 6. Essa é uma realidade. O verso de número 7 fala que para nós que cremos, ela é preciosa. De fato, Jesus, ele é precioso. Mas nós vamos entender que existe um grupo que é o grupo da ofensa, que se ofende com a palavra, com os princípios, se ofende com Deus e com o seu caráter, com aquilo que Deus tem feito. Porque diz o verso de número 7 aqui, o meio dele diz assim, mas para os descrentes, e o verso de número 8 diz, pedra de tropeço e rocha de ofensa.
Do mesmo modo, irmãos, que Jesus é a resposta de tudo aquilo que nós temos, uma transformação de vida, Ele nos dá nova vida, Ele faz de nós novas criaturas. Irmãos, essa coisa de começar do zero só é possível em Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram. Você pode ter sido o maior bandido, a maior bandida da face da história, mas no momento em que você conhece Jesus e Ele se torna o seu Senhor, a Bíblia diz que para Deus nossa vida conta a partir desse momento. Nós somos uma nova criatura. Por isso o texto diz que se nós crermos em Jesus, nós não seremos de forma alguma envergonhados. Mas aquilo que Jesus faz para outros se torna como ofensa. Porque diz o texto que Jesus é colocado como uma pedra angular, eleita e preciosa, mas para aqueles que de fato não recebem o pacote de Cristo, ele se torna, verso de número 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa. E a palavra do mês é inofendível. Então eu queria trabalhar com a gente hoje, terminando esse quinto domingo. O Senhor nos deu 5 domingos, podemos estender o tema até o último dia, que Jesus está ofendendo muitas pessoas. Nós podemos dizer assim, não é que parte de Jesus ofender alguém ou quem quer que seja, é que as pessoas agora começam a questionar e ficam ofendidas com Deus. Por que Deus fez dessa forma? Por que Deus, etc. e tal? E a gente viu que todas as vezes que nós começamos a questionar a Deus, a sua palavra, os seus princípios, a tudo aquilo que Ele tem, nós estamos nos sentindo incomodados, ofendidos. E muitas vezes nós dizemos para Deus, eu não volto mais na igreja, eu não quero mais saber, não quero mais caminhar, eu não quero mais saber desse tipo de coisa. Por quê? Porque Jesus, Ele é sincero, Ele é real, e Ele precisa tocar na nossa vida, nas coisas que precisam. Já disse isso aqui para nós: se você quebrar o seu braço e for para o pronto-socorro, não peça para o médico olhar o seu pé, a sua cabeça, para saber como está a sua pressão. Ele vai colocar a mão no braço, e se o osso estiver fora do lugar, Ele vai colocar o osso no lugar. Eu quero te dizer que não é uma coisa muito agradável, mas não adianta um médico ficar fazendo firula e não tratar daquilo que tem. E muitas vezes nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos em Deus, e quando Deus começa a falar com a gente as coisas que precisam ser mudadas, nós nos sentimos ofendidos e nós queremos ir embora, do tipo, oh Deus, abaixa o seu padrão, ou então as coisas não servem para a gente, nós não vamos caminhar assim. O texto, ele bate num princípio, o primeiro versículo, verso número 6 que lemos, diz assim: quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, temos 2 caminhos. Ou nós aceitamos a palavra na sua plenitude e nós somos guardados e cuidados pelo Senhor, ou nós nos sentimos ofendidos pelas palavras de Jesus. O último texto da semana passada foi quando Jesus fez o discurso: quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. E todos os discípulos de Jesus foram embora, exceto os apóstolos. E aí Jesus não veio com aquele discurso, a gente viu, meu Deus do céu, perdi a força de trabalho, né? Os irmãos vão abandonar, como é que vai ser no mês que vem? Não, Jesus virou para os discípulos dele e falou: e vocês também querem ir embora? E Pedro falou: não, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós vamos? Então eles fecharam com Jesus. Saiba de uma coisa, irmãos, Deus nunca vai abaixar o seu padrão. Deus nunca vai fazer alguma coisa por conveniência para atrair quem quer que seja. Deus tem os seus padrões. Ou nós nos tornamos filhos, e como filhos nós acatamos aquilo que o Pai nos coloca para fazer, ou então nós nos sentiremos ofendidos, e já vimos que a ofensa é um caminho dificultoso. E o que eu estou falando aqui é que algumas pessoas estão ofendidas para com Deus. E não é que Deus pecou, nos ofendeu, é que a gente de fato acha que nós somos melhores e mais importantes do que Deus é, e começamos a assumir o padrão. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, de modo algum será envergonhado. Infelizmente, a gente tem um empobrecimento de alguns conceitos bíblicos no dia de hoje, né? Para muitos, o significado da palavra acreditar, ele perdeu o seu ponto essencial, e as pessoas simplesmente acham que acreditar é reconhecer alguma coisa. Do tipo, não, eu acredito que Jesus veio e existiu. Mas quando a gente olha o conceito da palavra crer, nós precisamos entender que ela vai
num sentido muito mais além. Quando começamos a ver a palavra crer, ela significa em alguma coisa que nós cremos e nós obedecemos. Então a gente vê que a palavra no texto de 1 Pedro 2 que nós lemos é acreditar e desobediente. Olha que coisa interessante nós encontramos aqui, porque o texto começa nos dizendo no verso de número 6, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas aí no verso de número 7 diz, mais para os descrentes ou os desobedientes. No verso de número 8, olha o final do verso de número 8, sendo desobedientes. Então, nesse texto que nós estamos lendo aqui, as palavras acreditar e desobediência são colocadas como opostas entre si. Ou você é obediente e submete a tudo aquilo que Deus tem, ou então você vai ter um sério problema, porque vai se ofender, e quando você começa a se ofender, você levanta um muro, aprendemos isso, e você vai trair a Cristo. Como que você trai a Cristo? Você agora dá vazão para o pecado. Fala, eu não concordo com as coisas que Deus está me pedindo, e o jeito da gente poder trair a Cristo é de fato pecando, trazendo vergonha para o seu nome de cristão que nós carregamos, e daqui a pouco a gente está odiando a Deus, porque Deus não me deu aquela coisa que eu queria no tempo que eu pedi, porque Deus não salvou o que eu queria no tempo certo, porque a porta que eu queria que se abrisse não se abriu, e isso gera um monte de ofensas. Então o que a gente precisa entender é que acreditar para a gente significa, como cristãos, obedecer, ou então a gente desobedece. Cristo se transforma para nós em uma pedra de tropeço. E é interessante que essa questão de acreditar, ela está colocada em toda a Bíblia. João 3,16 é um versículo que nós conhecemos de cor. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê em Jesus não perecerá, mas terá a vida eterna. A crença e a obediência nos mandamentos de Jesus são aquilo que nos dão a vida eterna. E aí a gente precisa de fato entender na obra de Cristo que Ele assumiu o nosso lugar, Ele pagou um preço. Irmãos, nós tínhamos uma dívida e alguém pagou a nossa dívida, e foi Jesus. Mas para Jesus pagar a nossa dívida, Ele teve que tirar do bolso dele. E sabe como foi que Jesus tirou a dívida do bolso dele? Assumindo o nosso lugar literalmente. A Bíblia diz que aquele que cometeu o pecado, ele vai ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Por que Jesus foi crucificado e morreu? Para que Ele pudesse assumir o nosso lugar na integridade. Por isso que quando nós falamos sobre não ser ofendidos, é crer de fato em Jesus, na sua palavra, sabe? Algumas pessoas não entendem isso e querem ser cristãos nominais, mas não querem obedecer os preceitos de Deus. Irmãos, há uma incoerência muito grande. É melhor nós assumirmos qualquer outra coisa do que ficarmos nesse embate, sendo muitas vezes falsos. A gente declara uma coisa com a nossa boca, mas os nossos atos falam outras completamente diferentes. E nós já vimos, nós não somos aquilo que nós falamos. Irmãos, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu sou uma pessoa muito isso, aquilo, outro, mas no meu dia a dia eu sou um cara que não é nada disso. Eu sou um cara que é ansioso, que não tem unha, porque eu fico roendo minhas unhas o tempo inteiro, eu fico com medo do que vai acontecer, eu fico com medo de sair, um avião me atropelar, eu fico com medo de ficar em casa e uma doença me chegar ali e alcançar, eu fico com medo de entrar no elevador e o ar de dentro do elevador ser sugado como um vácuo no espaço, então eu não ando de elevador, eu não faço isso, não faço aquilo, então eu não sou aquilo que eu falo, eu sou as coisas que eu faço. E aí então a gente precisa entender nesse princípio de que acreditar que o texto coloca aqui é nos submeter plenamente a Deus e tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não é acreditar que veio um homem na terra chamado Jesus, morreu na cruz do Calvário. Agora, que coisa interessante que a gente vem diminuindo as coisas para a gente poder quebrar os princípios e sermos ofendidos. Quando a Bíblia fala sobre crer, ela está dizendo que nós precisamos de fato entender que aquilo aconteceu e obedecer. Agora, abre comigo, a gente vai ficar no texto, mas sua Bíblia em Tiago 2,19. Nós não podemos simplesmente diminuir o conceito dessa palavra, porque, irmãos, se nós crermos e submetermos, não seremos ofendidos. E esse texto que eu quero trazer para nós hoje à noite, eu vejo um perigo iminente, porque muitos estão abandonando a fé e o Evangelho porque estão ofendidos com Jesus. Olha o que diz Tiago 2,19, diz assim, olha, crês tu que Deus é um, fazes muito bem, até os demônios, o que está escrito na sua Bíblia? Creem.
Mas vocês acham que os demônios se submetem voluntariamente àquilo que Deus tem? Não. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Então crer, irmão, não é acreditar, porque a gente fala assim, não, eu preciso simplesmente crer, tudo bem, mas crer não é acreditar, simplesmente crer é obedecer. Aí o texto fala, aqueles que creem e obedecem têm a recompensa de Deus, mas aqueles que não creem se tornam desobedientes. Por isso que não adianta eu ser um cristão desobediente. Não, eu entendo os princípios de Deus, mas eu vou fazer aquilo que eu quero, achando que isso nos assegura qualquer coisa. Não, quando a Bíblia está nos chamando para crer, a gente precisa de fato obedecer a tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida. A palavra acreditar, ela possui um significado muito maior do que uma simples existência de um fato consumado lá atrás. Se nós formos fiéis ao que o texto da Bíblia está nos dizendo, nós podemos dizer que o elemento principal de crer é obedecer. Não dá para a gente crer e a gente desobedecer. A gente vai passar e vai pagar por uma coisa que a gente de fato não queria. Então o que a Bíblia está dizendo é que aqueles que creem obedecem. Irmãos, eu sei que não é muito fácil a gente concordar 100% com aquelas coisas que tem, mas quando a gente olha a nossa pequenez, a gente entende a grandeza e o amor de Deus. A única coisa que nós podemos nos fazer é nos rendermos ao Senhor e acatarmos aquilo que Ele nos tem dado. Por isso que a Bíblia tem as ordenanças nas quais nós, de fato, precisamos entender e nos submeter. O texto de 1 Pedro, se a gente for traduzir de uma maneira melhor, ele vai dizer assim, olha, para vós outros que obedecem é preciosidade, mas para os desobedientes. Porque a pedra que os construtores rejeitaram, os fariseus, os saduceus religiosos da época de Jesus, ela se tornou em pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmão, Jesus, ele se tornou para aqueles homens uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. E tudo o que nós começamos nesse mês foi sobre nós sermos inofendíveis. E não é fácil obedecer quando conhecemos o caráter e amamos aquele a quem nós nos submetemos. Por isso que o amor é a base do nosso relacionamento com o Senhor. Nós conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é e sabemos tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós. Agora, se a gente não tiver essa convicção e a gente não tiver muito bem firmado, diz a Bíblia que nós seremos suscetíveis aos tropeços e às ofensas. E nós começamos o mês fazendo exatamente isso. Chamando as pessoas aqui, pedindo perdão para elas, pedindo perdão como líderes, que muitas vezes aqueles que ocupam uma posição de liderança ofenderam outras pessoas. E aí a gente está fazendo um resgate agora desse lugar, não ficarmos no lugar da ofensa. Estudamos dois personagens bíblicos, José, nós aprendemos que José só saiu da cadeia porque ele não estava planejando como ele iria matar as 11 tribos de Israel. Ele era uma, se tornou uma, ele ia matar os seus irmãos. Não, ele passou com isso no coração. Vimos Davi honrando a palavra que ele havia dado. Saul havia caçado como um animal, mas em um momento de lucidez, quando ele estava lá na caverna e Davi corta uma parte do manto e diz para Saul, olha aqui, e Saul fala, olha, jura pelo nome do Senhor que você não vai matar minha descendência. E os filhos de Saul foram para a guerra, morreu Jonatas, morreu Saul, mas Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. E o que Davi faz? Davi não tinha rancor nenhum, porque Davi entendeu que foi Deus quem ungiu, Deus quem colocou, é Deus quem tira, e chama Mefibosete, passa agora a comer na mesa do rei. Davi fala assim, olha, vê tudo que é da família de Saul, olha as terras, ele é da tribo de Benjamim, acho que é Benjamim, filho de Quis. Então vai lá, restaura para Mefibosete, dá tudo. E esse moço agora tinha até filhos, mas ele se assenta à mesa do rei todos os dias, porque Davi não guardou mágoa, ódio, nem ficou no lugar da ofensa, não se ofendeu com Deus, não se ofendeu com nada daquilo que havia acontecido. E a gente precisa entender agora, irmãos, ou você se entrega e rende a Jesus e deixa Jesus tocar o barco da nossa vida. Ele tem o melhor para nós. Você
Ele não é mais poderoso do que Deus para controlar a sua vida. Quantas vezes nós queremos assumir o comando, nós achamos o que é melhor, nós estamos determinando as coisas para Deus. Jesus está deixando muito claro para nós que Ele pode vir a ser pedra de tropeço se nós não aceitarmos Ele incondicionalmente. Os israelitas, que a gente vê a história, a caminhada deles lá, o Senhor os chamou para ser construtores, mas eles rejeitaram aquilo que veio a ser a pedra principal. É interessante que os religiosos da época de Jesus, eles amavam o Velho Testamento. Jesus vem ensinando algo maior, algo transcendente, algo que vai mais além. Mas eles estavam satisfeitos com as interpretações, porque os religiosos da época de Jesus usavam aquilo para os seus próprios benefícios. Eles eram os cultos, os doutores da lei. Então eles diziam para uma plateia como a nossa, está aqui, vocês precisam fazer isso, precisam fazer aquilo outro, etc. e tal. E Jesus falou, ouçam o que eles estão falando, porque eles estão de fato aplicando a lei, mas não agem como eles agem. Porque eles falam que vocês precisam trazer dízimos e ofertas e entregar aqui na sinagoga como um mandamento bíblico, mas quando eles mesmos precisam fazer essa contribuição, eles dizem, eu não posso fazer, abençoar o meu pai e a minha mãe, porque isso é a oferta que eu tenho que dar para o Senhor. E eles colocavam aquela oferta ali que retroagia para eles mesmos. Jesus disse, vocês estão invalidando. Então eles ficavam naquilo que é mais confortável. E às vezes nós escolhemos usar as coisas e manipulá-las ao nosso próprio bel prazer. Para a gente é melhor a gente ser um cristão desobediente, falando, não tem problema eu quebrar esse preceito, não tem problema aquilo outro, não tem problema, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não faço, isso aqui é demais para mim, eu acho isso exagerado. Não tem que ser dessa forma, não tem que ser desse jeito. E aí Jesus vai sendo traído, porque ele se torna para nós, em vez de ser o nosso Senhor, a nossa segurança, aquele em que nós cremos e vai nos dar uma caminhada próspera, a gente vai abrindo espaço para o pecado, vai traindo Deus quando a gente peca, e a gente vai começar a tomar ódio das circunstâncias e das coisas que estão por acontecer. E Jesus desafia os religiosos da sua época. Jesus vira para eles e diz assim, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que dão testemunho de mim. Mas esses homens não eram capazes de compreender que Deus, desde o princípio, os havia chamado para o relacionamento. Eles estavam querendo relacionamento, eles estavam simplesmente querendo cumprir as coisas que para eles era mais agradável. É interessante que muitas vezes nós nos perdemos nessa nossa caminhada. Ao invés de mantermos um relacionamento com Deus, de termos esse compartilhar de vida que Ele quer ter conosco, nós muitas vezes queremos cumprir regras e preceitos. Interessante que no meu discipulado de sexta-feira com pastores, a gente estava pegando um tema, e o tema era se somos filhos ou se somos servos. E é interessante que é muito difícil, até inclusive para um grupo de pastores que eu estava falando com eles, se sentirem como filhos. Se sentiam muitas vezes como servos. E às vezes a gente perde esse princípio do relacionamento de filho. Já contei uma história para vocês, mas ela me vem muito forte. Uma história real que aconteceu. Um pai, ele plantava alface com seu filho pequenininho. Chegava na sua horta, ele colocava as mudas de alface na distância e na metragem correta que tinha, e viu seu filhinho pequeno atrás, arrancando tudo e jogando para o alto. E o pai pegava o alface novo e fazia uma nova fieira lá, e plantando, e viu o menino brincando com o pai e tudo, até que chega alguém, o repreende de uma forma severa e diz, ei, você não está vendo que seu filho está atrapalhando todo o seu trabalho? Você está plantando alface e o seu filho está fazendo você perder toda a sua plantação. Até que aquele homem olha para os olhos de quem me indaga e diz assim, eu não estou cultivando alface, eu estou cultivando um relacionamento com meu filho. Pouco importa se o alface vai ficar na terra ou não, o que eu quero é que meu filho esteja comigo, pode ser arrancando, pode ser colocando aquilo que tem. O relacionamento é aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas muitas vezes, irmãos, nós não nos relacionamos com Deus porque nos sentimos ofendidos, porque Deus não está fazendo aquilo que a gente quer, não está cumprindo as coisas que a gente acha que tem que cumprir. E aí então, os legalistas, eles queriam simplesmente uma coisa, eles queriam governar e reinar, eles queriam dar a palavra, eles queriam ter a última palavra, eles queriam direcionar tudo.
A lei falou mais alto do que o relacionamento. E muitas vezes nós estamos assim, tendo um relacionamento superficial com Deus. Com medo de Deus nos dar uma coisa ruim. Com medo de Deus nos levar a ter uma experiência que não vai ser boa para nós. E a gente tem medo de Deus. E aí aquele processo que a gente faz. Se a gente fica ofendido, a gente levanta um muro. Se a gente levanta um muro, a gente vai dar um passo para trás e vai falar: Deus, não toque comigo, eu vou ter um relacionamento superficial. Aí eu deixo de orar. Aí eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de ter comunhão, eu deixo deixo de ouvir o que o Espírito de Deus quer dirigir na minha vida. E eu acho que eu vou dirigir muito melhor. Porque esses religiosos da época de Jesus, eles preferiam conquistar as coisas pela sua própria honra, aquilo que a gente chama de meritocracia. E se tem uma coisa que não funciona no Evangelho, é mérito. Você não pode falar para Deus: Deus, o Senhor precisa me dar porque eu fiz. Não existe isso. Mas eu mereço. Por que você merece? E essa é a luta constante que a gente tem todos os dias. Eu estava vindo para cá, furou o pneu do meu carro, eu vou dizer para Deus: muito obrigado, Deus, porque eu merecia que o pneu do meu carro furasse, porque ontem eu fiz uma coisa que eu não podia fazer. Irmãos, a gente tem que passar disso, porque senão nós vamos ficar ofendidos com Deus. O que a Bíblia está falando é isso: aqueles que creem têm o benefício de serem confirmados, mas os desobedientes, eles vão ver em Jesus uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo. Jesus veio para um povo que estava esperando ele, o povo estava amando, buscando, pedindo a Deus: Deus, nos envie aqui essas pessoas que precisam, estavam pedindo: Deus, nos envie aqui o Messias, que vai trazer a libertação para nós. O Messias vem e eles rejeitam o Messias. Às vezes, uma coisa que a gente quer está debaixo do nosso nariz. E é interessante que Jesus, tratando desse povo religioso que ficava ofendido pelas suas palavras, Jesus não baixou o tom. Jesus não falou assim: a partir de agora eu vou fazer só o que vocês querem, vocês vou realizar o desejo de cada um de vocês todos os dias. Não. Jesus trata deles chamando serpente, raça de víboras. Como é que vocês vão fugir da condenação do inferno? Jesus, ele não pegou leve com ninguém. Não acha que comigo e com você vai ser diferente, porque ele não é um Deus volúvel, ele não é um Deus que recebe chantagem e vem correndo para cumprir as coisas que nós queremos. Ou nós aceitamos o Evangelho e a Cristo como ele é, ou então nós podemos de fato sair, buscar outro caminho que a gente acha que é o melhor, mas não dá para a gente viver com Cristo desobedecendo a ele, sua palavra e seus princípios, porque senão nós estaremos ofendidos e escandalizados por Deus. A gente vê Jesus chamando para esse povo, então, raça de víboras. A gente vê Jesus chegando no templo. Em João relata isso, os momentos finais de sua vida, e vê um monte de cambista. Tem um miserável ali trocando dinheiro por pomba, o outro tem uns cabritinhos presos ali para oferta. E eles acharam que podendo trazer isso para o templo era uma coisa boa. Iam facilitar a vida dos ofertantes, que nada. Era um bando de sem vergonha que estavam querendo ganhar dinheiro. E vocês acham que Jesus viu todas essas coisas, deixou isso quieto? Diz a Bíblia que ele chegou lá, pegou o seu cinto, fez um chicote, saiu batendo em tudo, virou a mesa dos cambistas e disse: saiam daqui, porque está escrito que a casa do meu pai seria chamada casa de oração para todos os povos. Vocês acham que Jesus tinha medo de falar e agir como ele devia, porque estava com medo de perder as pessoas? Não! Irmãos, na nossa cabeça precisamos entender que somos nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. Somos nós que precisamos acatar e deixar Ele fazer o que Ele tem para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ou nós cremos e obedecemos, ou então nós vamos ter 1001 questionamentos e não viveremos plenamente aquilo que o Senhor tem para nós. A gente precisa entender que Deus, Ele vai ser Deus na nossa vida. Ou a gente aceita e acata, ou então nós seremos ofendidos. Ficaremos chateados com Deus, aborrecidos. E talvez a gente até queira deixar o Evangelho. Queira abraçar o pecado, a vida fácil, desregrada. Queira viver de uma maneira dissoluta. Porque não dá. Quando a gente fala sobre inofendíveis, nós encontramos hoje uma geração que está ofendida. A maior igreja que existe hoje na face da terra é a igreja dos desigrejados. E aí eu faço uma pergunta: por que as pessoas estão desigrejadas?
sendo que a Bíblia diz e instrui para que a gente possa congregar. O livro de Hebreus fala sobre isso. Não deixeis de congregar como é costume de alguns, porque estão ofendidos. E a gente não quer dar essa possibilidade de sermos tratados por Deus. Levantamos o nosso muro de proteção, estamos cobertos aqui atrás, dizemos para Deus, está muito bom. Sabe, a gente vê que Jesus, em várias ocasiões, por se posicionar, as pessoas ficaram ofendidas com ele. E é interessante que os religiosos da época de Jesus queriam matar Jesus. E eu faço uma pergunta: por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus os ofendia. E por que Jesus os ofendia? Porque Jesus falava a verdade. Entende, irmãos? Nós temos hoje uma igreja enferma, milhares e milhares que estão, na verdade, algumas pessoas dizem que é 2 ou 3 vezes maior a igreja que não congrega do que a igreja que congrega. Feridos. Deus está tratando com a Fire no ano da construção. A gente quer crescer e a gente quer caminhar em tudo aquilo que Deus tem proposto para nós. Mas nós precisamos agora começar a entender e entrar no padrão de Deus. Ou nós cremos e obedecemos, ou então nós seremos ofendidos. E talvez Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que você pode ter alguma ferida no seu coração contra Ele próprio. Embora Deus não te magoou, Deus não vai de forma alguma baixar o padrão daquilo que tem. Os homens olhavam para Jesus e o odiavam. Jesus veio então a ser pedra de tropeço e de ofensa. O texto de 1 Pedro 2 que nós lemos fala exatamente isso. Eles não conseguiam ver Jesus, os seus ensinos. Jesus está no meio fazendo cura, proporcionando milagres, trazendo a revelação do reino, inaugurando uma nova época. E o que está acontecendo com os homens? Eles estão bravos, porque Jesus não está lendo a cartilha deles. Talvez se Jesus se associasse aos líderes religiosos. Gente, vem cá, deixa eu ficar no meio de vocês, vamos fazer alguma coisa. Irmãos, o caminho de Deus, ele é estabelecido assim para nós. Deus nos chamou. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus quem nos escolheu. Não fomos nós que fomos até Ele, foi Ele que veio até nós. Irmãos, olha o privilégio de nessa noite reunirmos como Fire, igreja, e desfrutarmos isso que Deus tem para nós. Por isso Deus está nos chamando a implodirmos esses muros que nós colocamos entre nós e o nosso Deus. Pelas orações que não foram respondidas com o sim que a gente queria. Agora é interessante que a oração tem 3 respostas. Você ora e fala: Senhor, eu preciso disso. Deus pode falar: sim, meu filho, eu vou te dar. Deus pode falar: aguarde, porque ainda não é hora. Ou Deus pode falar: não. Mas por que para nós Deus sempre tem que falar sim para as coisas que a gente quer? E se a gente for sincero, já fizemos cada oração. Se fosse respondida, ninguém estaria aqui essa noite, porque a gente já pensou, já falou muita coisa que a gente não devia. Agora Jesus, ele precisa assumir o lugar dele. E deixa eu falar uma coisa para você e para mim nessa noite. Deixa ele ser o Senhor da sua vida. E eu preciso deixar que ele seja o Senhor da minha vida. Eu preciso deixar que ele nos conduza, sem ficar ofendido, sem ficar com dodói. Sabe, algumas vezes os discípulos estavam reunidos, numa certa ocasião veio a mãe de 2 deles lá e chamou Jesus à parte. Jesus, vem cá, e deixa eu falar uma palavra com o Senhor. E Jesus falou: pois não, fala aqui. Meus 2 meninos bonitos, aqueles que estão ali, andam com o Senhor, se conhecem, sabem quem são. Eu vim cá pedir que quando o reino do Senhor vier, todo mundo achando que era o reino físico, né? Coloca uma à tua direita e outra à tua esquerda. Deixa eles serem os principais. Ele falou: você não sabe o que você está pedindo, eu não posso te deixar isso. Jesus virou para os discípulos dele: e vocês também querem me deixar? E é assim que a gente precisa de fato entender. Quando o povo vinha e chegava, Jesus tratava com eles como precisava. Abra comigo sua Bíblia em Mateus capítulo de número 15, verso de número 7. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mateus 15, 7. Jesus os amava honesta e verdadeiramente para falar a verdade.
A verdade sendo dita, Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles ficaram ofendidos ao ouvirem isso de Jesus. E aí, olha agora o verso de número 12, Mateus 15, 12, acompanhe comigo. Os discípulos de Jesus o questionam. Verso 12 diz assim: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, o que diz aí? Se escandalizaram. Se escandalizaram. Não é a palavra que a gente fala? Ficaram ofendidos, inofendíveis. Ficaram assim. Irmãos, desculpa eu ser meio enfático nesse ponto, mas eu entendo que nessa noite Deus quer trazer cura para a nossa vida. E quando eu falo isso, tem gente que está escandalizado e ofendido com o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: toma vergonha, endireita a vida. E esses homens ficaram ofendidos. E o Senhor está querendo dizer para a gente de fato endireitar, largar as coisas que precisam ser largadas, assumir a posição que a gente precisa assumir, caminhar na direção que Deus tem. Não fique ofendido, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deixa a cura de Deus entrar na nossa vida, deixa Deus tratar, para a gente ver as coisas caminhando da maneira correta. Olha o verso de número 13 e 14 ainda, Mateus 15, os versos de número 13 e 14. Ele, falando de Jesus, porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus está dizendo que tem planta que não foi plantada pelo Pai. Porque o texto é claro, sabe? Às vezes o fato simplesmente de participarmos da comunhão, de todas as coisas, isso não nos torna filhos, pode nos tornar integrantes ou participantes, mas existe um lugar no coração de Deus quando a gente se entrega a Deus. Irmãos, uma coisa na nossa vida é irrefutável, é a nossa experiência de conversão do novo nascimento. Eu sei exatamente que minha vida mudou e você sabe que sua vida mudou por aceitar a Jesus. Ninguém nos arranca disso. Por isso, a Bíblia está falando exatamente que somos plantados pelo Senhor. Mas às vezes nós podemos nos desviar e agora é hora de novamente nós convertermos. Jesus mostrou aqui que essas ofensas, que os fariseus ficaram ofendidos, iam mostrar na realidade quem foi e quem não foi plantado pelo Pai. A ofensa que vem quando a verdade é pregada revela os reais motivos e causam automaticamente a eliminação dessas pessoas que não querem. Vivemos hoje uma geração que não aceita, não conforma, não se submete. Querem criar a sua própria Bíblia com os seus desejos e suas vontades. Estão, de fato, franqueando e submetendo todas as coisas. A gente vê principalmente entre os jovens a não aceitação das coisas. A Bíblia fala para não despertar o amor até que ele possa ser cumprido e satisfeito, mas estamos aí vendo as pessoas. E as pessoas dizem: está escrito na Bíblia, mas eu não concordo, faça aquilo que eu quiser. Estão no grupo dos desobedientes. A Bíblia fala que eu tenho que fazer, mas eu não quero. A Bíblia fala que eu preciso, de fato, ter um coração generoso, mas eu quero continuar mão de vaca, juntando tudo que eu tenho. E daí? Isso é um problema meu. Muitas vezes nós levantamos uma parede e não deixamos, de fato, Deus tratar com a nossa vida. Sabe, na maior parte do caso, as pessoas ficam chateadas porque verdades têm sido pregadas e o confronto de vida tem sido, o confronto às suas vidas tem sido colocado e muitas vezes as pessoas estão indo embora. Semana passada o que a gente viu foi exatamente isso.
A pergunta de Jesus terminamos assim: vocês também querem me deixar? Porque eu não vou mudar o meu evangelho, eu não vou mudar o padrão, eu não vou mudar tudo aquilo que eu coloquei, eu vou continuar pregando aquilo que precisa ser pregado. E ele estabelece esse padrão, e muitas vezes nós vemos as pessoas ficando nesse lugar da ofensa. Como isso é perigoso, irmãos, como isso para a nossa vida é prejudicial. Eu entendo que Deus quer tratar conosco essa noite, quer de fato trazer a cura e trazer um novo momento para a nossa vida. E aí a gente vai vendo como que precisamos reagir diante de tudo isso. Terça-feira, né? Porque amanhã você não vai para o seu trabalho. Terça-feira, quando você chegar no seu trabalho, você será confrontado com essas verdades. Você será levado a negar a Cristo, a trair a Cristo, a ofender a Cristo. Você será levado a fazer parte de um grupo que vai começar também a rejeitar aquelas coisas que a gente tem. E a gente precisa, de fato, estar estabelecido e fortalecido em tudo aquilo que Jesus, de fato, colocou para nós. A gente vê um exemplo bíblico de Samuel, o profeta, ungindo Saul rei. Ele precisou fazer aquilo que ele precisava fazer, mas chegou um momento em que Samuel virou para Saul e disse: olha, assim como você pegou a minha blusa e minha blusa foi rasgada, o Senhor rasgou o reino de você também, você já não vai ter mais parte nisso. E é interessante que Samuel, em momento algum, falou as palavras que agradavam. Na época dos reis, a gente via que os reis tinham seus próprios profetas particulares que começavam a pregar exatamente aquilo que eles queriam ouvir. E Samuel, em momento algum, deixou-se levar por isso, mas em determinado momento o coração de Samuel se entristeceu e Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar aí com esse coração inclinado para Saul? Até quando você vai ter pena de Saul? É que Deus estava falando com Samuel. Eu já o rejeitei, já tomei a minha decisão. Irmãos, nós muitas vezes ficamos entristecidos com as coisas que acontecem, com as decisões que Deus toma. Vamos de fato entrar e nos aquietar e deixar o Senhor ser Deus na nossa vida. Se nós nos dermos o direito de ficarmos no lugar da ofensa, vai parar de fluir sobre nós a unção de Deus. Se nós ficarmos nesse lugar de luto, levantarmos muros, nós não vamos em lugar nenhum. Talvez o Senhor tenha te chamado agora para uma nova caminhada, para um novo tempo, mas se você ficar ofendido com Deus, o Espírito de Deus vai parar de agir na sua vida. Você levanta o muro e bloqueia Deus de agir, o óleo vai parar de acontecer. Se você levanta o muro, você fica preso. Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento, a gente ouve a sua voz, a gente vê o vento soprar e passar por nós, mas Jesus diz uma coisa: você não sabe nem de onde vem, muito menos para onde ele vai. Eu lembro de uma aula de física que meu professor havia dado, ele dizendo como que a NASA faz para lançar um foguete. Ele dizia que eles fazem os cálculos, estão fazendo um estudo do tempo, e eles chegam no momento H de mandar a nave ou não para o espaço. Ele falou que eles pegam uma pratinha, jogam para cima e vão buscar cara ou coroa. Sabe por quê? Porque as condições meteorológicas, elas mudam instantaneamente e ninguém tem o domínio, ninguém tem o controle sobre isso. Por mais estudo que você faça, essas coisas acontecem. Pode vir um vento inesperado, as coisas mudam. A Bíblia está dizendo para nós nos rendermos a Deus de fato, não deixarmos com que isso nos ofenda de algum modo, com que a gente venha tropeçar, mas para caminhar com a vida livre, entendendo: Senhor, pode ser Deus e reinar sobre nós. Embora tenha coisas que eu não entendo, tenha coisas que eu não goste, tenha coisas que eu questione, eu vou obedecer, porque crer não é acreditar. O que nós vimos aqui, a Bíblia diz: crê tu que Deus é um só, até os demônios creem. Então acreditar deixou de ser simplesmente a gente entender intelectualmente um fato, passa a ser obedecer. E você precisa estar junto comigo, disposto a obedecermos e nos submetermos àquilo que Deus tem para nós. Guarde isso. Se você está ofendido com Deus, você não vai ter a direção do Espírito sobre a sua vida. Não é porque Deus retirou, é porque nós bloqueamos a comunicação. E a gente está preso, a gente não vai em lugar nenhum. Deus está nos chamando para a gente ir a lugares maiores.
melhores, a darmos e alçarmos voos dos quais a gente não estava pronto. Deus está nos chamando para entrar num lugar em que a gente não domina absolutamente nada, mas Ele domina tudo. E Deus está dizendo para nós essa noite: meu filho, minha filha, fique tranquilo. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é amarga, ela é apertada e ela é difícil de engolir, amém? Não é não? A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Irmãos, Deus é bom. Em que momento que a gente passou a dar crédito àquilo que o diabo fala sobre Deus? A estratégia dele não muda. Ele vira para Eva lá no jardim e diz assim: Deus não está sendo bom, Deus está te ludibriando, Deus não quer que você seja como Ele é. E muitas vezes isso tem soprado na nossa vida. E o Senhor está dizendo exatamente o contrário. Jesus, ele não era controlado pelas pessoas, ele falava a verdade, mesmo que isso significasse um confronto e grande ofensa na vida das pessoas. Se nós quisermos a aprovação dos homens, a unção de Deus não vai poder nos suprir. Ou a gente é aplaudido pelos homens e vamos ser desaprovados por Deus. Por que Jesus foi morto? Porque Jesus falou a verdade. Leia mais um texto comigo. Mateus capítulo 13, verso de número 55. Mateus 13, 55. A gente vê algo muito interessante acontecendo. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Mais uma vez, Jesus não comprometeu a verdade por conta de evitar que alguém ficasse ofendido. O povo da cidade de Jesus ficou bravo com ele, queriam empurrar Jesus de um barranco. Está lá em Lucas capítulo 4, mas mesmo quando isso aconteceu, ele continuou falando a verdade, ele não abaixou nenhum princípio. O texto correlato, abra comigo aí, só para a gente finalizar, Marcos capítulo de número 3, verso de número 21. Marcos capítulo 3, verso número 21, diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. A família de Jesus foi prender Jesus. Jesus está pregando, a multidão está em volta dele lá. Olha o que o texto diz: e quando os parentes, a mãe e os irmãos de Jesus ouviram, saíram para o prender. A própria Bíblia achava que Jesus, a Bíblia afirma que a própria família de Jesus achava que ele estava fora de si, saíram para prender Jesus. Interessante, Evangelho de João capítulo 7, verso de número 5, a Bíblia diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam em Jesus. E Jesus não está aí dizendo, ou fazendo, abaixando aquilo que nós queremos que ele baixe, não está baixando o seu padrão, não está baixando o seu projeto, ele não está franqueando tudo aquilo que a gente de fato entende que está em desacordo com a própria Bíblia. Jesus não deixou com que as pessoas o controlassem, pelo contrário, nem a sua mãe, os seus irmãos. Sabe, a Bíblia fala que Jesus, ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazendo, e ele continuava fazendo exatamente aquilo que ele via o Pai fazer. Se comprometermos aquilo que Deus nos ordena para agradar aos nossos familiares, a gente pode perder a unção de Deus sobre a nossa vida
e nós não alcançaremos a libertação que muitas vezes a gente tem. Interessante que nessa nossa caminhada ministerial, eu e a Keila já fizemos vários cursos de libertação, já aplicamos questionário, já fizemos isso durante muito tempo, mas eu confesso para vocês que um entendimento como esse que a gente tem compartilhado, ele é muito mais poderoso do que qualquer curso que a gente fez. A gente precisa entender que Deus tem todo o direito de nos corrigir, de nos chamar a atenção, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Foi Ele quem nos criou. E apesar de nos ter criado, Ele nos chama para um novo tempo, para um novo relacionamento, para a gente viver aquilo que Ele tem para nós, se não ficarmos ofendidos. E a gente precisa entender esse princípio simples: inofendíveis. Nós entendemos então que aqueles que são ofendidos, eles passam a trair, levantam um muro e eles terminam odiando. Eu entendo que Deus tem para nós um tempo, irmãos, de um privilégio grande, de uma libertação total e completa. Deus quer de fato trazer essa libertação para a nossa vida. Deus quer filhos e filhas livres. A gente tem que sair desse lugar. Nós já vimos, temos que sair desse lugar com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos líderes, com as pessoas que estão aí. Vimos que quem nos fere são as pessoas que nós conhecemos, aquele que nós nos amamos. Mas vimos também que nós podemos nos ofender com Deus. E nessa noite o Espírito de Deus quer fazer uma libertação completa e total na nossa vida. Se você está ofendido com Deus, esse é o momento de entender que Ele não vai mudar o padrão. Não adianta você falar: eu não gostei, eu não quis, eu não concordo. Deus é Deus em todo tempo. O próprio Jesus, em um momento difícil no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, Ele vira para o Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice. Jesus não queria também fazer a vontade do seu Pai. Era um momento ali dificultoso na vida de Jesus. Em toda a eternidade ele iria se afastar do Pai, ele iria ficar sozinho. Jesus teve pavor e temor, porque o Pai agora se desconecta dele, porque nesse momento Jesus se faz pecado, e como pecado, aquilo que faz separação entre Deus e os homens, o Pai não podia mais estar no Filho, então houve uma ruptura, houve uma separação. Tanto é o que Jesus diz na cruz: Deus meu, porque me desamparastes. Era um momento difícil na vida de Jesus. Agora, por que Jesus fez isso? Por que Jesus se separa do Pai? Para que nunca mais eu e você tenhamos que nos separar do Pai. Ele se separou em nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que hoje nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a gente pode ter ficado ofendido com alguma coisa que aconteceu. Por que eu nasci assim, desse jeito, dessa forma, desse tamanho, com essas características? Por que o meu filho ou minha filha é desse jeito, dessa forma, com essas características? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? A gente já viu, sabe? José podia culpar isso, Davi podia culpar um monte de outros. Irmãos, chegou o momento de nós pararmos de culpar a tudo e a todos. O Senhor nos chama para encarar nessa hora, para a gente viver uma vida plena, uma vida abundante. O Senhor quer que de fato a gente entre nesse novo tempo. No ano da construção, a maior construção que está acontecendo é a construção da nossa vida, a construção dos princípios que Deus tem para nós. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos ser sinceros e abrirmos o nosso coração com Deus. Nós levantamos muros ao redor. Nós estamos ofendidos com Deus, com Sua palavra. Mas o Senhor quer te levar a sair desse lugar agora da ofensa para com Ele. E não é que a gente tem que perdoar a Deus, porque Deus pecou contra nós. Mas nós permitimos que algumas coisas entrassem. Talvez ensinos controversos, tortuosos, vieram fazer isso na nossa vida. Eu queria te convidar a dar um passo de fé e sair desse lugar, se libertar dessas amarras que prendem a sua vida.
Talvez sua vida está parada por 4, 5, 6, 7, 8 anos. Talvez você está preso, está travado em alguma coisa, no muro que aconteceu na sua trajetória, na sua caminhada. Mas essa é a noite que o Senhor vai te voltar a fazer a caminhar e a progredir. A liberar perdão, principalmente para Deus nessa hora, entendendo que Deus ele não vai baixar o seu projeto. Ou você aceita, ou você tem plena liberdade de sair e buscar uma outra coisa. Mas nós não queremos sair. Pedro diz: para quem iremos? Para onde nós vamos, irmãos? Será que o diabo é melhor e mais conivente com as coisas que a gente faz? Ou será que Deus tem o melhor para nós? Nós queremos orar nessa hora e deixar o Espírito de Deus falar no nosso coração. Senhor, corrige como Pai, nos corrige porque Ele nos ama, amém? Feche os seus olhos, pergunte de maneira corajosa ao Senhor: Senhor, eu tenho estado magoado com você? Às vezes a nossa alma quer dar resposta rapidamente, como um fariseu daria, como um religioso daria. Mas não é momento de medo, nem de religiosidade. Esteja na presença do Pai e ouça o que Ele tem para dizer. Só Ele sonda os nossos corações. Só Ele conhece a verdade sobre nós. Deus Pai, fala conosco nessa noite sobre o lugar da ofensa. Senhor, traz a Tua verdade que liberta sobre nós agora. Se em algum momento, em alguma atitude ou pensamento, estamos guardando, Senhor, algum pensamento altivo, como se pudéssemos dar conselhos ao Senhor sobre nossas vidas. Como se o Senhor tivesse que fazer diferente. E assim que o Senhor trouxer o teu coração a resposta, a situação, o pensamento, a circunstância, seja rápida em orar e renunciar a esse lugar de ofensa. Diga: Senhor Deus, eu te agradeço porque você está me corrigindo nessa noite, está me colocando no lugar de filha, de filho. E eu renuncio a esse pensamento que me colocou no lugar da ofensa. Eu renuncio a pensar que eu posso dar conselhos para o Senhor e dizer como o Senhor deve conduzir, como os meus familiares devem ser, como o meu futuro deve ser, ou as dúvidas que eu tenho carregado até agora, porque aquele emprego não aconteceu, porque eu não passei naquele concurso. Sai do lugar da ofensa, deixa Deus governar a sua vida como um Pai de amor. As nossas dúvidas quanto a Deus e a sua escolha, o seu governo, nos colocam no lugar de ofensa. Deus, mas por que aquela gestação não foi para frente? Deus, por que eu não consegui aquele lugar? O time, tantos anos atrás, aquilo teria mudado a minha vida. Deus, por quê? E nós permanecemos nesse lugar, cercados por um muro de desobediência. Nessa noite, nós nos rendemos diante de Ti, Senhor, e pedimos a Jesus: Senhor Jesus,
Você quebrou todo o muro de separação entre nós e o nosso Pai. Nós confessamos, Senhor, que estávamos no lugar da ofensa contra Ti, com as nossas dúvidas, inquietações, lamentos, olhando para o passado e querendo que aquilo tivesse sido diferente. Mas eu tenho uma sugestão para você, meu irmão, minha irmã. Com ousadia, pergunte onde o Senhor estava naquele momento em que você acha que ele deveria ter feito outra escolha em sua vida. E fique em silêncio para ouvir, porque Deus falará onde ele estava no momento em que ele escolheu que a sua vida fosse diferente. Senhor, derramando uma unção de quebrantamento nos nossos corações. Estamos sendo libertas de dores, de cadeias, de fortalezas que nos acompanhavam até hoje. Eu sinto no meu físico libertação vindo do peito leve, aberto. Receba a libertação que vem do Senhor em sua vida nessa noite. Deixe o passado debaixo do governo de Deus. Esteja aqui agora, no presente, obedecendo ao Senhor e à direção. O Senhor é aquele que é um Deus presente, aquele que nos livra do mal. Mas aconteceu aquilo comigo e aquilo era o mal. E nós, mais uma vez, dizendo ao Senhor o que é e o que não é. Só o Senhor pode dizer o que seria se Ele não tivesse intervido ali naquele momento. Renda o seu coração. Acolha aquilo que o Senhor tem dito a você. Tema ao Senhor, ame-o como Pai, porque Ele te ama como um filho. O Senhor quer dar um futuro para o qual nosso coração deseja estar inclinado. E para isso Ele quer hoje mudar os nossos pensamentos a respeito do que aconteceu. Quando nós olhamos para a palavra, que a palavra é a verdade, a palavra nos ensina a andar em vida, andar em espírito, a seguir a verdade. Toda a Escritura é inspirada. Quando a palavra nos diz para andarmos em santidade, para evitarmos as obras da carne, a palavra está nos ensinando sobre proteção, sobre cura, sobre libertação, sobre cuidado. Tudo aquilo que o Senhor mostra a nós que é pecado, Ele está nos mostrando porque aquilo nos destrói. Porque Deus está acima dessas coisas. Então, como um bom Pai, Ele nos ensina e nos mostra. E nos dá um caminho de obediência, segundo a sua palavra. Nós oramos aqui, Senhor, para que o nosso coração esteja alinhado com a tua palavra. Para que possamos, Senhor, amar a tua palavra de uma maneira tão ardente que, em momento algum, possamos negociar o que a tua palavra diz. Senhor, nós queremos ser encontrados como obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar. Queremos, Senhor, ter o nosso coração, mente
finanças, boca, família, esposa, marido, filhos, alinhados com a tua palavra, em consagração a ti. Senhor, em nome de Jesus, toda fortaleza ligada a finanças, impedindo o rompimento para que haja abundância, nós oramos agora. Se o Senhor tem falado ao teu coração para você parar de resistir e ser generoso, ser doador, ser financiador, você tem pensado o tempo inteiro se isso é da sua mente, a sua mente jamais seria generosa. O Espírito de Deus gerando arrependimento e convencimento na sua vida. Porque o Senhor olha para o seu futuro e vê o quanto você pode receber de prosperidade abundante para que alcance e promova outros. Senhor, traz ao meu coração a palavra morte. E enquanto eu estava ali, eu lembrei que quando eu e a Léo decidimos ter filhos, depois de muitos anos casados, a primeira gravidez que eu tive terminou em aborto. E eu lembro que eu perguntei para o Senhor, Senhor, por quê? E a única coisa que o Senhor me disse foi: doeu mais em mim do que em você. E eu guardei aquilo no meu coração, e aquilo foi como um socorro, um consolo do Pai na minha vida. Eu não sei quem você perdeu. E eu não sei se você está perguntando por quê. Mas eu quero dizer que se o seu Pai eterno, que conhece toda a linha do tempo, escolheu recolher alguém, porque Ele é bom. Amém. Então abra mão dessa dor, dessa melancolia, desse lugar de perguntar o porquê. E deixa o Senhor consolar o teu coração, trazendo bálsamo, trazendo vida, trazendo expectativa, trazendo olhar para o futuro. Anos se passaram. E conversando com uma amiga, psicóloga, mentora, alguém que eu admiro muito, ela me disse: quantos filhos você tem? Eu disse: bom, tem Carol, que o Senhor trouxe para mim, tem Samuel, que é o primogênito, ela sendo mais velha, ela é a caçula. E ela disse: não, você não teve um aborto? Eu falei: sim. Então você é mãe de 3. E Deus sabe que no meu coração eu sempre quis ser mãe de 3. Eu guardava isso tão escondidinho dentro de mim. Eu queria ser mãe de 3. Mas eu só tinha aqui na minha frente Carol e Samuel. Nesse dia eu entendi que o Senhor tinha cumprido o coração, a vontade, o desejo dele na minha vida. Eu sou mãe de 3. E ela me ajudou a entender que o Davi está lá me esperando. Está esperando eu, Samuel, Léo, Carol. Está lá. O Senhor não nos deve nada. Ele cumpre as promessas do coração. O Senhor falou para mim, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu queria ser mãe de 3. Quando eu entendi aquilo, que eu era mãe de 3, algo abriu no meu peito. Eu larguei a dor, a falta, a ausência. Sem questionar se Deus tinha feito algo certo ou errado. Deus tinha feito. Mas hoje eu sei que a minha família é diferente. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Porque enquanto eu estava ali, o Senhor estava falando comigo. Existe dor de luto aqui. Existe questionamento a respeito de perdas que são fortes no nosso meio. Ore. Vamos seguir em oração. É um tempo de oração. É um tempo de rio de cura aqui, nessa noite.
Senhor, nós oramos, liberando o nosso coração, Senhor, da dor, do luto, da falta, da suposta ausência, como se essas pessoas fizessem uma falta tão grande que o Senhor não pode reparar. E nessa noite, Senhor, nós estamos aqui como filhos diante do Senhor, dizendo: o Senhor é suficiente. O Senhor é o Pai para quem perdeu o Pai. O Senhor é a mãe para quem perdeu a mãe. O Senhor é aquele que está junto conosco quando a ausência de um irmão acontece. O Senhor não nos deve nada. E nessa noite, nós saímos do nosso lugar de ofendidos e deixamos Jesus nos dizer a verdade. Assim, Senhor, como o Senhor pode me dizer a verdade, que eu sou mãe de 3, assim, o Senhor libere a verdade agora na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que a verdade venha, ilumine o seu entendimento e faça com que a partir de hoje você entenda qual é o seu chamamento, pois não há mais um muro que te separe da obediência àquilo que Deus te falou. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Te agradecemos por tantas curas, Senhor, aqui nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por libertações, cadeias caindo, angústias sendo desfeitas, mentiras caindo por terra, fortalezas sendo implodidas, despedaçadas. Tudo aquilo que estava nos impedindo de enxergar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, nós cremos hoje, caiu por terra em nome de Jesus. Obrigada, Deus de amor. Querido, se você está com vontade de ir em direção a alguém, vá, viu? O Espírito de Deus se move através de você. E se Deus está falando com você de uma maneira tão forte, você acredita ainda que precisa de alguém para estar junto com você e orar? Puxa alguém ali para orar com você. Porque existe um rio de cura aqui nessa noite. Existe um rio de cura. E quando nós somos curados, o nosso físico manifesta isso. Quando nós somos libertos, a nossa mente manifesta isso. Quando há manifestação de Deus, da verdade de Deus sobre nós, nosso destino é mudado. Abraça a pessoa que está aí do teu lado. Ora com essa pessoa. Que essa pessoa possa ouvir a sua oração e que você possa orar depois ali com ela. Como a sua oração do seu irmão e da sua irmã sobre você. E libere cura física, cura emocional. Nós ministramos a verdade. Ministramos a verdade. A verdade do Senhor, ela nos liberta. A verdade do Senhor, ela nos cura. A verdade do Senhor produz um caminho pavimentado. Às vezes você acredita com dor que você não pode gerar vida. Mas hoje o Senhor quer dizer, quer tirar essa mentira, desfazer esse muro em Jesus.
e implantar a verdade dele na sua vida. Senhor, nós oramos para que haja vida, 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 vida em abundância, manifestada em cada corpo, em cada mente, em cada coração aqui. Paz e vida. Toda melancolia, que o muro da melancolia caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o muro do luto caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o muro do medo da morte caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o muro do perfeccionismo, de uma vida perfeita, controlada, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o muro do controle, da falsa segurança, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o muro da mesquinharia, do apego às coisas materiais, como se elas pudessem trazer segurança, que esse muro da mesquinharia, da avareza, caia por terra agora, em nome de Jesus. Do egoísmo. Que o muro do egoísmo, como foi ministrado, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Nós vivemos em Cristo, por Cristo, para Cristo. O que fizermos aqui nessa terra,
nós estamos fazendo para Ele. Cada fôlego de vida que você tem porque Cristo permitiu que tivesse. Então, não é tempo demais orando, não é tempo demais louvando, não é tempo demais lendo a Bíblia, não é tempo demais nas disciplinas espirituais, não é tempo demais ligando para um irmão profetizando. Não, é tempo de se voltar para o Senhor, para o coração dele, para onde o coração dele está, e cumprir a vontade dele, porque tudo é para ele. Nós estamos aqui não para sermos saciados das nossas vontades, dos nossos desejos e inclinações. Nós estamos aqui para cumprir o chamamento do Senhor e terminar a obra que Jesus começou. Os nossos dias estão contados diante do Senhor, porque eles são consagrados a Ele. Nós vivemos debaixo do temor, da sabedoria e do discernimento de tempo kairos de Deus. Não estamos aqui contando os anos, estamos aqui caminhando de maneira santa, profética, poderosa, carregando a justiça e levando o Evangelho para todo aquele que crê, confessa, aceita e batizado. Nós estamos aqui apresentando Deus ao Filho, a salvação, apresentando Deus Pai. Pai, haja temor ao viver os dias, haja temor ao viver a segunda, sábado, terça, ao viver a sua rotina na sua casa, no seu trabalho. Senhor, traz esse temor a nós aqui. Estamos sentindo na carne o peso da responsabilidade que carregamos nessa terra. Nós não estamos aqui para fazermos faculdade, para termos filhos, para trabalharmos. Esses são os veículos que o Senhor nos deu como bênçãos para desfrutarmos da vida nessa terra. Mas nós estamos aqui para levarmos o Evangelho e discipularmos as nações. Existe urgência no coração de Deus para que nós possamos enxergar aquilo que Ele tem para nos dizer. Saia daqui hoje ministrando vida por onde você for. Lugares, pessoas e animais, onde você for, ministre vida. Porque o Espírito de Deus está em você, sempre esteve e sempre estará. Onde você for, ministre vida, porque a vida florescerá. Amém. Vamos cantar uma canção novamente. Prepare o caminho do Senhor. Vem cá. Nós estamos aqui preparando o caminho do Senhor. Amém. Você não é uma dona de casa, uma mãe, uma aposentada, aposentado. Você é alguém que carrega a presença de Deus. O Senhor te vê como representante de um filho amado nessa terra. Leve o Senhor. Gere vida. Amém?
Nós não somos daqueles que fogem. O Senhor não virá acertar conta conosco porque a gente não está devendo nada para Ele. Ele virá para nos recompensar e nos abençoar. Que a glória do Senhor continue sendo uma realidade sobre nós. Que inofendíveis seja uma marca na sua vida no ano da construção, para que a gente possa atender tudo aquilo que Deus nos tem dado. Amém? Nós teremos cantina, temos ali também nossa maquininha para